Bom dia, são 7 horas. Hoje é dia 14 de agosto de 2020. Aquele ano que vai ser dessa grossura nos livros de história, com certeza. Vai ter que ter um fascículo só para ele. Eu sou Maria Rafati e este é o programa Light News, aqui na Light FM para vocês. Um programa totalmente ao vivo, com muitas entrevistas para vocês, com Maria Goretti Davi Lopes, a primeira das nossas entrevistadas, diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. Falaremos também com Lisandro Lovisolo, ele é professor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Depois, Marden Machado, nosso querido comentarista de cinema, entra pelo Zoom e fala sobre os filmes de Spike Lee. Silmara Leite é endocrinologista, também nossa entrevistada. Maurício Valim também será nosso entrevistado. Depois, Mônica Moraes Viale, Hugo Ferraz, Daniela Alves dos Santos, Luiz Gustavo Vilela e Paulo Biscaia Filho, ambos nossos comentaristas também de cinema, darão as dicas de streaming para vocês. Tudo isso num programa recheado e permeado da boa notícia. Tanto boa no sentido de ser auspiciosa e ser exemplar, para que você se anime um pouco, mas também sem fugir da realidade. A boa notícia para nós também é aquela que, embora às vezes traga alguma coisa que você não goste muito, que seja um pouco desagradável, pelo menos tem uma coisa, e isso sempre terá. Ela tem uma boa fonte de credibilidade para vocês. Vamos agora à previsão do tempo. Light News. Previsão do tempo. Conforme o CIMEPAR previa, choveu ontem um pouco, mas não choveu o suficiente, nós sabemos, para regularizar a chuva aqui na nossa região. Hoje não chove, embora haja, nesse momento, uma cobertura de nuvens e o chão aqui no Pilarzinho tenha amanhecido bastante molhado, sinal de chuva durante a noite. A previsão é de 0,0000 milímetros de chuva para hoje aqui em Curitiba, segundo o CIMEPAR, mas amanhã chove, domingo, segunda e terça. Amém, que os anjos nos ouçam. Vamos colocar ovos no telhado, que é uma simpatia para Santa Clara, para que chova. 15 graus nesse momento aqui em Curitiba. Chegaremos a uma máxima de 25. Amplitude térmica de 10 graus quer dizer que haverá sol. Isso aqui falo de uma curitibana, né, da Gema, que conhece bem. O tempo segue instável aqui no Paraná nessa sexta-feira. No Paraná, não estou falando na região metropolitana de Curitiba. A previsão de chuva a qualquer hora do dia na maior parte das regiões do estado. Não aqui em Curitiba, onde teremos eventos de chuva somente a partir da noite de hoje. Temperaturas com pouca oscilação em virtude, se comparadas com o dia de ontem. Na última hora, em vários municípios ao norte da região metropolitana de Curitiba e nos Campos Gerais, houve sim incidência significativa de trovoadas. 7h03, e vamos às primeiras manchetes do dia de hoje para você. Light News. Manchetes do dia. O balanço diário do Ministério da Saúde sobre a pandemia do novo coronavírus, divulgado no dia 13, ou seja, ontem, porque ele é divulgado sempre no final da tarde, trouxe 1.262 mortes e ainda 60.091 casos da Covid-19 registrados nas últimas 24 horas pelas secretarias estaduais de saúde. Foi o terceiro dia desde o início da pandemia com o maior número diário de novas pessoas infectadas. No dia 22 de julho, foram 67.860 casos e no dia 29 de julho, 69.074 casos. Com aqueles números, a soma de óbitos em função da pandemia chegou aqui no Brasil a 105.463. Vocês lembram que nós havíamos superado os 100 mil mortos no sábado passado. Em uma semana, vocês viram, já teve um aumento bastante significativo. O painel do Ministério havia trazido no dia anterior 104.201, então por isso que dá 1.200 mortes a mais. Ainda há 3.411 mortes em investigação. E no boletim que foi divulgado no dia anterior, os dados por semana epidemiológica apontavam a manutenção da estabilidade nas mortes, com oscilação de 3% para baixo. O que a gente percebe é que há a famosa estabilização da curva. Já os casos acumulados, casos, né, não mortes, evidentemente, somam 3.224.8
876. O balanço do Ministério da Saúde havia também acumulado outro número no dia anterior, mas que era bastante semelhante. De acordo com o boletim epidemiológico, a curva de casos também segue em estabilização, com oscilação de 3% para baixo na última semana epidemiológica. Portanto, há uma tendência à estabilidade tanto no número de mortes quanto no número de infectados. Até o momento, continua o Brasil recordista em número de recuperação. Até o momento, 2.356.640 pessoas se recuperaram da Covid-19. Lembrando que nós temos vários casos assintomáticos e pessoas que evidentemente nem fizeram a sua avaliação, não fizeram o seu exame, não têm a menor ideia que foram infectadas. 7:06, aqui no programa Light News, vamos ouvir em primeiro lugar Mônica Moraes Viale. Ela é sócia e diretora da Moon Consultoria e Coaching. Light FM Entrevista. Home Office. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o teletrabalho será possível para 22,7% das ocupações no Brasil. Logo, 1 em cada 5 profissões no país pode adotar o home office. Mônica Moraes Viale, sócia e diretora da Moon Consultoria e Coaching, faz uma reflexão em relação a esse novo cenário. Nós sempre falamos sobre a falta de tempo de estarmos com a nossa família, de estarmos com nossos filhos, de fazermos uma atividade física, de fazermos um curso. O home office veio para otimizar esse tempo, veio para nos presentear com esse tempo. Ou seja, antigamente nós perdíamos tempo de deslocação, de casa até o trabalho, 1 hora, 2 horas, 3 horas, depende da localização onde você está, mas esse tempo você ganhou. Obviamente, a pandemia, essa crise pandêmica que nós estamos vivendo, ela veio de uma forma muito brusca, que da noite para o dia nós tivemos que adaptar uma mentalidade de trabalho, um tipo de trabalho e trabalhar em casa. O home office, para você ser bem sucedido, para você ter uma alta performance em home office, ele precisa ter vários pontos que precisam ser alinhados, obviamente, com a corporação que você trabalha, com o trabalho que você trabalha. 3 coisas fundamentais que precisa ter: planejamento, disciplina e infraestrutura. O planejamento é você entender que você não precisa trabalhar mais horas em casa. Você tem que trabalhar a mesma quantidade de horas que você trabalha dentro do escritório. Não é porque você simplesmente ganhou esse tempo de trajeto, você ganhou esse tempo de deslocação, que você vai aderir esse tempo à sua jornada de trabalho. Então, você precisa entender o teu trabalho, tem que entender que o quanto tempo você leva para fazer as atividades. Obviamente tem que ter um alinhamento junto com as chefias, junto com as empresas. Os prazos de entregas têm que ser alinhados, de acordo com aquilo que você consegue entregar no período correto de trabalho. Em muitos casos, a adaptação ao escritório em casa se tornou uma necessidade. Para a consultora, as pessoas precisam se acostumar a essa nova realidade. Hoje, as pessoas saíram de casa em questão de infraestrutura, saíram do trabalho para ir para casa e simplesmente tiveram que se adaptar. A maioria das pessoas não tem um canto próprio para trabalho, não tem aquele escritório locado na própria casa. Ou as pessoas se adaptaram em quartos que serviam de depósito, quarto de hóspedes, ou até o seu próprio quarto, ou na cozinha, na sala. Então, as pessoas se adaptaram da maneira correta. Obviamente, para você ter um rendimento, para você se sentir confortável, você tem que ter uma ergonomia dentro de uma estrutura dentro da tua casa, uma cadeira adequada, uma mesa adequada, infraestrutura de uma internet adequada, a telefonia adequada. Então, você tem que ter tudo isso para você render bem. Mônica reforça que ter disciplina e fazer a gestão de tempo são características fundamentais para ter o sucesso no home office. A
as pessoas, elas começam a se estafar muito, né? E isso gera uma angústia muito grande. Eu vejo que as pessoas que quando vêm conversar comigo, falam, Mônica, eu tô muito cansada. Porque eu tenho que administrar a minha casa, eu tenho que administrar o meu trabalho, e tá todo mundo em casa e todo mundo me pede as coisas. E outra coisa fundamental para você ter um bom desempenho é disciplina. Obviamente, você está com a tua família inteira dentro de casa, dentro desse isolamento que nos foi imposto devido a todo esse período que nós estamos passando, mas você tem que ter disciplina, você tem que ter imposição. Se você quer realmente trabalhar home office e ter um desempenho bom e apresentar um bom trabalho e apresentar uma boa, você tem que partir desse princípio. A quebra de rotina geralmente não agrada ninguém, né? Nós saímos de uma rotina que foi quebrada de uma forma radical para uma outra rotina, então a gente tem que se adaptar, principalmente adaptar a nossa cabeça. A mudança de mindset, e para entender que aquela mudança pode ser favorável para nós, leva um pouco de tempo, e você tem que entender que você vai ter que abrir mão e você vai ter que se impor em alguns pontos. Aqui no Brasil, ou em outros países também, isso precisa ser adaptado. Então, você tem que realmente juntar todas essas coisas. Se você não tem uma estrutura e não tem condições de ter uma estrutura adequada dentro de casa, a disciplina e a gestão do seu tempo é fundamental para você ter o próprio equilíbrio, para você não ficar realmente cansado. O home office é muito bom e eu acredito que vem para ficar, porque é bom para as corporações e é bom para você. É bom porque se você fizer tudo de uma forma correta e você conseguir se adaptar com isso, você ganha um tempo imenso. E o tempo, como eu já falei, é precioso. E você faz desse tempo a teu favor. Muita gente fala assim, mas eu gosto de ver gente. Obviamente, quando tudo isso passar, você pode ter uma jornada dividida. E eu acredito que isso também vai acontecer nas estruturas corporativas, uma jornada dividida. Reuniões presenciais, trabalhos em casa. Home office veio para ficar, desde que seja feito de uma forma correta. Pense nisso, comece a mudar desde já.